Então, primeiro eu quero compartilhar um texto com vocês, que está no livro de Ageu. Se você está com a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir, por favor, em Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Essa palavra foi dada a esse profeta Ageu e escrita alguns séculos antes de Jesus vir à terra, porque Deus já sabe todas as coisas. E aqui diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. A palavra de Deus, ela se cumpre, e a palavra de Deus não pode voltar atrás. Deus proclamou e já avisou com muita antecedência que Ele abalaria os céus e a terra. Eu digo a você, os céus e a terra estão sendo abalados. Há uma grande movimentação nos céus, não apenas na terra, porque os céus estão preparando o retorno de Jesus. Jesus voltará. Ouça isso, espalhe para os seus familiares. Jesus voltará. Mas todas essas coisas que estão acontecendo são o princípio de coisas que Deus falou que aconteceriam antes de Jesus retornar em grande glória e em grande poder. E Ele disse que abalaria todas as nações. Como eu disse, mais de 130 nações hoje da terra, elas estão abaladas por este vírus. Ninguém imaginaria que as nações estariam vivendo uma situação assim, porque todos os governos, todos os sistemas econômicos, não que esse vírus venha de Deus, mas Deus de todas as coisas, e Deus quer a atenção da humanidade, Ele quer a sua atenção, Ele está chamando a nossa atenção para Ele, para nos voltarmos para Ele, para nos arrependermos da maneira que vivemos, dos nossos pecados, para nos arrependermos de nem olharmos para Ele, nem darmos atenção a Ele. Ele está chamando a nossa atenção. Ele governa, e Ele tem uma palavra de vida para nós, mas Ele diz: eu abalarei todas as nações. E aí Ele diz: e encherei de glória esta casa, e esta casa é a igreja. A igreja será totalmente cheia da glória de Deus. Há várias profecias na palavra de Deus, aleluia, glória a Deus que há essas palavras, que a igreja, antes de Jesus voltar, será cheia da glória de Deus. Mas antes, as nações serão abaladas, Ele está dizendo aqui. E a glória desta última casa será maior do que a primeira. No livro de Atos conta a história de uma igreja, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja de Pedro, de Paulo, de João, a igreja que Jesus deixou aqui, logo depois da sua ascensão aos céus. Aquela geração, aquela igreja, foi uma igreja gloriosa, foi uma igreja cheia do Espírito Santo, foi uma igreja que viveu não de programas ou de coisas ou de ideias humanas, ela viveu guiada pelo Espírito Santo. Igreja, é hora de você acordar e você vir a ser guiada pelo Espírito Santo. Sabe, todos os nossos eventos, programas, coisas, a nossa agenda, Deus mexeu em tudo, Deus mexeu em tudo. E você não pode, depois desse tempo, voltar para as mesmas coisas. Ouça, igreja, você não pode voltar para a mesma mentalidade, o mesmo estilo de vida, os mesmos programas, a mesma agenda, os mesmos eventos, as mesmas conferências. Nós precisamos acordar. Deus está chamando a nossa atenção. Deus quer que nós nos acordemos, porque Ele quer que nós voltemos para Ele, somente para Ele. Não é nossa agenda, não são nossas coisas, nossas ideias, nossos eventos, nossa programação. É a agenda dEle, é a vontade dEle, é o propósito dEle. Ele está chamando você e eu para isso.
E Ele tem uma promessa: que a glória desta igreja, desta era, deste tempo, desta geração, deste momento, a igreja da atualidade e daqui para frente, será mais cheia da glória de Deus do que foi aquela primeira igreja com aqueles apóstolos. Mas a igreja precisa voltar à sua essência. E eu digo a você, Deus está usando isso e usará isso para ajudar a igreja a voltar à sua essência. E qual é a essência? Jesus é a essência. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por causa dele. A Ele seja toda glória, todo louvor, toda adoração, somente a Ele. Ele é o Rei coroado, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Ele é a essência. E é a hora de nós voltarmos para Ele. A igreja está passando isso junto com as nações. Quem imaginaria também que grandes igrejas, com grandes recursos, com equipamentos, com instrumentos, com finanças, com prédios enormes, alguns gigantescos, com milhares de pessoas, estaria agora sem poder se reunir em muitas nações da terra. Deus está chamando a nossa atenção. A palavra de Deus diz que Deus fala, mas Ele diz que nós devemos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à sua igreja. E sabe, numa circunstância assim como nós estamos vivendo, muitas pessoas falam muitas coisas, muitas pessoas têm a sua opinião, mas nós precisamos ouvir o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. A igreja está passando isso junto com as nações. E pode ter certeza que Deus, na sua glória, no seu poder, na sua sabedoria, Ele está trabalhando a igreja, usando essas coisas, e ainda vai trabalhar. Mas Ele também está chacoalhando as nações, está abalando as nações. Porque Deus está preparando, Deus vai usar isso para preparar os corações humanos. Ele está fofando a terra, Ele está preparando os corações, Ele está abalando essa terra dos corações, para elas serem preparadas para receber a semente da palavra de Deus, do Evangelho, que prega e que fala da verdade da salvação em um único só, que é o Salvador e o Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele está afofando esses corações para receberem essa palavra. E a igreja vai voltar à sua essência. A igreja vai ser restaurada na sua glória. E ela vai dar valor ao que precisa dar valor. E ela vai voltar a ser uma igreja guiada pelo Espírito Santo. A igreja vai passar isso, está passando junto com as nações, mas a igreja será preservada. No Egito antigo, sob a liderança de Moisés, antes de libertar o povo de Deus da terra do Egito, Deus deu uma orientação, num certo momento decisivo. Deus disse para cada família do povo de Deus se reunir dentro da sua casa, fechar a porta, e lá dentro da casa eles deviam comer um cordeiro junto com ervas amargas e um pão sem fermento. E na porta da casa eles deviam ter marcado aquela porta com o sangue daquele cordeiro que tinha sido morto e imolado. E dentro da casa eles deviam comer o cordeiro. E todos que fizessem isso, quando passasse o anjo da morte pelo Egito,
nenhuma das casas, nenhuma das famílias que estavam assim reunidas com o sangue na porta seriam tocadas pelo anjo da morte. Há certas coisas que só Deus pode nos proteger. Você deve obedecer e seguir todas as orientações médicas. Eu digo todas. Se alguém está dizendo para você não seguir, não faça isso. Siga todas. Siga as orientações oficiais do Ministério da Saúde. Mas tem coisas que só Deus pode proteger você e eu. Mas Ele guarda e protege. É hora da igreja estar dentro da casa. Nós estamos agora praticamente em quarentena dentro das nossas casas. Deus quer que você coma o cordeiro dentro da sua casa. O cordeiro é Jesus. João Batista, quando viu Jesus, ele diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o cordeiro, Jesus é o cordeiro. Nós precisamos comer esse cordeiro. Jesus diz: aquele que de mim se alimenta, de mim viverá, por mim viverá. Ele é verdadeiro alimento. Nós precisamos nos alimentar dele, porque nós precisamos fortalecer a nossa fé. E como nós vamos nos fortalecer? Nos alimentando dele e somente dele. Você está vivendo uma situação agora que você não pode ser alimentado por eventos, por conferências, por ajuntamentos, por aglomeração, por programas. Mas você pode ser alimentado por Jesus, porque Ele está aí com você. Ele está aí com você na sua casa todos os dias. E você pode se alimentar dele, alimentando-se da sua palavra, orando, buscando a Ele, se concentrando nele. Não coloque o foco no vírus, coloque o seu foco em Jesus. Não coloque o foco nas notícias, coloque seu foco e seu coração em Jesus. Ele está nos trazendo para Ele. A fé é chave, a obediência é uma chave da vida com Deus. Como manter a fé? Como fortalecer a fé? Através da adoração e da oração. Nós fortalecemos a nossa fé através da oração e da adoração. Então é tempo, gente, de nós orarmos e orarmos mais. E é tempo de nós adorarmos a Deus e adorarmos mais. Nós podemos usar toda essa circunstância para reconhecer mais ainda que Deus é soberano, que Ele está no governo de todas as coisas. Eu quero ler um texto para você que está em Atos 16. Agora eu vou ler um pouco mais de versículos. Aqui Paulo e Silas, servos de Deus, apóstolos de Jesus, eles estão na cidade de Filipos, na Macedônia, na Grécia antiga. E eles começam a pregar o evangelho e muitas coisas começam a acontecer. E uma das coisas que acontece enquanto eles estão lá, naquela cidade onde eles ficaram algum tempo pregando o evangelho e fazendo discípulos, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação andou atrás deles por muitos dias dizendo: ouçam esses são servos do Deus Altíssimo. Mas ela tinha um espírito de adivinhação, um espírito maligno, um espírito demoníaco. Chegou uma hora que Paulo ficou tão incomodado com aquilo que ele se virou para essa jovem e expulsou dela esse espírito de adivinhação, esse espírito maligno. E ela era como uma escrava, e ela tinha senhores, e eles tinham um grande lucro com a adivinhação que ela fazia. Então no versículo 19 do capítulo 16 de Atos, diz assim: ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. Pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas.
e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando-os ao carcereiro, que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos todos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário para fazer, para me salvar? O que é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Paulo e Silas, porque estavam servindo a Deus, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, eles foram açoitados, com muitos açoites. Naquela época o açoite era feito de couro, com 3 dobras, com pedaços de ferro, e eles foram açoitados nas suas costas, eles foram feridos, sua carne foi rasgada, sua pele ficou em carne viva, e é lógico que isso provocou na vida deles muita dor, uma dor quase que insuportável, e dessa maneira eles foram levados para a prisão da cidade de Filipos, e foram colocados lá no fundo da prisão, lá no cárcere interior, e foram presos seus pés no tronco. E o que eles fizeram? Eles não se desesperaram, eles não tiveram medo, eles não se desanimaram, eles não ficaram deprimidos. A prisão é algo muito difícil, a prisão é suja, a prisão é mal cheirosa, a prisão é prisão, e eles ainda estavam muito feridos. Mas o que eles fizeram? Eles sabiam que naquele momento eles precisavam fortalecer a fé deles. Eles sabiam que era um momento de prova, um momento de perseguição, um momento difícil, um momento inesperado. Um momento que aconteceu de repente, tudo mudou. E o que eles fizeram? Em vez de reclamar, de se preocupar, de ter medo, de ficar ansioso, de ficar angustiado, de ficar crítico. Era meia-noite. Os presos estavam dormindo. E eles começaram a orar. E eles adoraram a Deus com hinos. E os presos começaram a escutá-los. E eu quero dizer que o primeiro momento que eles começaram a cantar hinos a Deus e orar, os presos não foram simpáticos com ele. Os presos não disseram: olha que bom que você está me despertando do meu sono com esse barulho de louvor, de adoração e com esse barulho de oração. Provavelmente eles criticaram, mandaram Paulo e Silas parar, para com isso, porque se você não parar, nós vamos depois pegar vocês. Pode ter certeza que esses presos os ameaçaram, mas eles continuaram. E sabe o que aconteceu? Deus se move através da oração. Nós devemos orar. Povo de Deus, nós precisamos orar pelo Brasil, pelas nossas cidades, pelo governo. Não importa se você gosta da pessoa A, B ou C, ou não gosta no governo, ou gosta, ou apoia, ou não apoia. Mas nesse momento, você precisa orar pelas autoridades. Você precisa abençoar para que Deus dê a elas sabedoria de como agir nesse momento. E é um momento de nós reconhecermos quem Deus é. E
de saber que Ele está assentado no trono e para sempre, na verdade, Ele estará reinando. Adoraram por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. E eles adoraram assim, e Deus ouviu do céu essa oração, e Deus ouviu do céu essa adoração. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés de Deus, ela está sob os pés de Deus. E Deus no céu, Ele começou a acompanhar aquela adoração. Sabe por quê? Porque o céu se movimenta com a nossa adoração. O céu se movimenta com a nossa oração. Os céus nós entramos em concordância com o céu quando nós adoramos, quando nós oramos. Adore a Deus como nunca você adorou. E ore como você nunca orou. É isso que nós devemos fazer. Não apenas esperar isso passar. Não espere apenas isso passar. Vai passar. E o mundo nunca mais será igual. E a minha fé é também que a igreja nunca mais será igual. Porque Deus está abalando e chacoalhando todas as coisas para cumprir o seu propósito. Mas ore como você nunca orou. E adore como você nunca adorou. E se você está me ouvindo, você ainda não adora a Deus, você ainda não tem Jesus como Senhor, deixa Ele entrar no seu coração, receba-o como Senhor da sua vida e adore-o, porque só Ele é Deus. E de repente teve um terremoto naquela prisão, pelo poder de Deus, e que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas foram soltas e os grilhões de todos se quebraram. Todos os presos foram libertos. Eles começaram a cantar, talvez Paulo e Silas: Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei, Ele é o Senhor, Jesus é rei, Ele reina. E todas as prisões foram abertas, e todos os presos saíram acompanhando Paulo e Silas. Talvez um preso perguntou para outro: quem é esse Jesus? Talvez o preso respondeu: eu não sei quem é esse Jesus, mas que Ele reina, Ele reina. Porque eles estão vendo o resultado da intervenção de Deus. E todos foram libertos. Quando nós oramos e quando nós adoramos, nós mudamos ambientes. Quando nós oramos e nós adoramos a Deus, nós oramos a Ele com fé, com fervor, com intensidade. Nós adoramos a Ele de todo o nosso coração, nos rendendo a Ele totalmente, entregando a Ele toda a nossa vida, reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz. Quando nós adoramos assim a Ele intensamente, nós somos libertos. Paulo e Silas foram libertos daquela grande prisão, daquele tronco. Sabe? A sua adoração vai quebrar as correntes. Mas as correntes também vêm para impedir a sua adoração. O que você vai fazer? Você vai deixar as correntes da circunstância tirar a adoração do seu coração? Ou você vai adorar a Deus para que Ele quebre as correntes e para que Ele traga o seu propósito e a sua vontade? Quando você adora, você traz libertação para você, mas quando você adora a Deus e você ora, você também traz libertação para os outros. Todos aqueles presos foram libertos por causa da adoração de dois homens, Paulo e Silas. A oração de um justo tem muito poder, muita eficácia. Ela atrai o poder de Deus. A adoração e a oração que fortalece a nossa fé, ela muda as circunstâncias, ela muda ambientes, ela traz salvação para as pessoas, a salvação para a terra. Eu digo a você, Deus quer usar essa circunstância para trazer grande salvação sobre a terra. Billy Graham foi levado para estar com Jesus há poucos meses atrás, e muitas pessoas pessoas de Deus sentiram que era um tempo e que Deus ia trazer uma unção evangelística sobre a terra como nunca. Deus vai estender o seu braço poderoso para salvar. A Bíblia diz que o braço de Deus
é poderoso para salvar. Ele está estendendo e vai estender o seu braço poderoso para salvar. Vai haver a maior colheita de almas que já houve em toda a terra. Mas eu e você, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos orar e adorar a Deus como nunca antes. Quando você faz isso, a salvação vem. Aquele carcereiro se converteu. É muito certo que muitos presos se converteram. Toda a família do carcereiro se converteu. Naquela mesma noite ele foi batizado. Naquela mesma noite ele convidou Paulo e Silas para virem à sua casa. É interessante, aquele que prendeu Paulo e Silas, depois do mover de Deus, estava agora convidando Paulo e Silas para estar com eles na sua casa. É isso que Deus faz. Deus vai trazer grande transformação. E Deus vai trazer grande salvação. Mas eu e você, como igrejas, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Deus ainda está reinando. Deus ainda está no controle. Deus está usando todas essas coisas. As nações estão parando por causa de um vírus invisível. Deus quer chamar nossa atenção para Ele. Deus quer que nós voltemos apenas para Jesus. Que você possa aproveitar esse tempo para isso. Que você possa aproveitar esse tempo para estar com a sua família. Que você possa aproveitar esse tempo para voltar às coisas que realmente valem a pena e são essenciais. E que você possa aproveitar esse tempo para se voltar para aquilo que é eterno, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Porque tudo mais é passageiro, tudo mais é abalável, mas Deus é inabalável. E Ele quer encher o seu coração de paz e de esperança, para que você também ande com Ele, ligado a Ele, antenado com Ele, conectado com Ele, discernindo bem os tempos e as estações, e fazendo a sua parte no grande propósito de Deus para esse momento e para essa hora. Deus conta com você. Vamos orar. Quero orar por sua vida. Quero abençoar seu coração. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem palavras de vida. Obrigado porque a sua palavra, ela é eterna. Ela permanecerá para sempre. Como Jesus disse, os céus passarão, a terra passará, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Senhor, firma-nos sobre a sua palavra. Firma a nossa fé em Ti. Volta toda a nossa atenção, todo o nosso coração para Ti, Senhor. Volta, Senhor, a nossa mente para Ti. Dá-nos entendimento, discernimento, compreensão, revelação do tempo que nós vivemos. E usa cada um de nós, e usa cada um dos Seus filhos com grande poder, com grande glória, com grande sabedoria nesses dias que nós vivemos. E desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, para nós nos voltarmos para a essência, para nos voltarmos para Jesus e apenas para Jesus. E ensina-nos, no meio de tudo isso, a sermos guiados pelo Espírito Santo em todas as coisas. E usa a nossa vida como mensageiros, como boca de Deus, como instrumentos do Teu reino, para abençoar muitas vidas. Levanta-nos para orar e para adorar. E usa a nossa adoração e a nossa oração para mudar ambientes, para mudar circunstâncias, para mudar realidades, para nos libertar de todo medo, de toda ansiedade, de toda preocupação. Senhor, e usa a nossa adoração e a nossa oração. Unge a nossa adoração, unge a nossa oração
Guia-nos em oração, em adoração. E usa para trazer liberdade para aqueles que estão ao nosso redor. Que seja esta hora da sua igreja estar assim totalmente conectada contigo. Usa esse momento para trazer grande salvação para todas as nações, para milhares de milhões de pessoas em toda a terra. Usa toda essa circunstância para afofar os corações. Usa essa circunstância, Senhor, para colocar o teu temor em cada coração, Senhor. Usa essa circunstância para despertar as pessoas e para fazer com que cada um se volte para ti, somente para ti, Senhor. Estende o teu braço poderoso para salvar e para libertar. Enche o seu povo de paz, enche cada família de paz, enche cada coração com a sua paz, Jesus. Essa paz poderosa que ultrapassa toda circunstância, que guarda, essa paz que guarda a nossa mente e o nosso coração em ti mesmo, em ti, Jesus. Dá aos seus líderes da tua casa, discernimento. Leva-nos a nos arrependermos de qualquer outra coisa que temos adorado ou que temos focado, que não seja a ti mesmo, Jesus. Abençoa os governos dessas nações. Abençoa o governo da Itália, as autoridades, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão trabalhando para salvar vidas. Poupa aquela nação, Senhor. Tem misericórdia. Estende a sua graça sobre ela. E sobre nós também. E sobre toda a autoridade no Brasil, que tem responsabilidade de lidar com essas circunstâncias. Dê graça, dê força, dê sabedoria, e guarda-nos no seu nome. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém.